Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, que a paz do Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós vamos ao nosso estudo bíblico de hoje e você é sempre muito bem-vindo também a contribuir pelos comentários aí do vídeo ou nas redes sociais. Se você quiser falar diretamente comigo, é só procurar lá por Pastor Jarbas nas redes sociais, que a gente vai conversando sobre os textos bíblicos. E o texto bíblico de hoje é de Filipenses, no capítulo 3. Eu vou colocar brevemente aqui um esboço de como é que é esse texto e depois a gente vai conversando sobre ele. Você vê ali, eu gosto muito da estruturação do texto bíblico, e você vê ali a questão da separação, como é que dá para a gente dividir esse livro todo, né? E daí a gente acha onde se encaixa o nosso pedacinho. Então ali tem saudação, ação de graças e por aí vai. Como o nosso é o capítulo 3, a gente pode saltar direto ali para o ponto 6, mais exortações. Exortação é aquele puxão de orelha, falar com a pessoa que você quer bem, que ela está indo num caminho mal e que se ela continuar assim, ela vai se dar mal lá no final. Então, dentro desse capítulo 3, nós temos alerta contra os mutiladores, e do 1 ao 11, e rumo ao alvo, imitando o apóstolo Paulo, que vai até o capítulo 4, versículo 1, que já não está mais dentro da nossa alçada para hoje aqui. Então eu vou voltar com vocês aqui para o nosso estudo. Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Assim, agora a gente vai para o versículo a versículo. E vocês podem acompanhar comigo o texto bíblico ali. Hoje eu já coloquei tudo destacado ali, não como eu fiz nas outras vezes, que ele vai aparecendo, porque eu quero já ir conversando com vocês sobre isso. Vamos naquele esquema. Eu faço a leitura e algumas considerações, que esse espaço que a gente tem é mais para uma introdução aos textos do que propriamente dito um estudo aprofundado. A ideia é passar mais para os textos, dar uma introdução, então é isso que a gente vai fazer agora. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. A gente pode pegar aqui o texto bíblico, deixa eu pegar no apontador, não, deixa eu pegar a caneta mesmo. Essa primeira parte aqui, sejam unidos com Cristo o Senhor. Sejam alegres por estarem unidos com Cristo Senhor. A gente vive um período triste, às vezes a vida da gente passa por momentos tristes. Isso não quer dizer que a gente seja triste, porque o nosso caminho final, e a gente vai falar disso um pouco mais adiante, o nosso caminho final aponta para a vida eterna. E se aponta para a vida eterna, não tem problema grande demais neste mundo. No final desse trajeto aqui, seja ele mais curto, seja ele mais comprido, esse caminho, para aquele que é de Cristo, pela fé, como o apóstolo Paulo vai falar no final desse capítulo nosso, ele está indo para a vida eterna. Então a gente tem momentos de tristeza, mas somos essencialmente alegres. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi. Eu quero destacar essa palavra aqui, repetindo. Às vezes a gente, no trato com os irmãos na fé, a gente tem muita pressa, quer falar com eles uma vez e quer que eles logo mudem de vida, a gente quer que eles compreendam logo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não me aborreço de escrever de novo para vocês. Falando aquilo que eu já falei, e certamente já falou quando esteve com vários desses irmãos. Olha, eu vou repetir o que eu já escrevi, porque isso contribuirá para a segurança de vocês. É pelo bem de vocês que eu vou repetir. Vocês já imaginaram se um pai, uma mãe, desistisse de repetir as coisas para os filhos? Mas eu já falei isso 1 milhão de vezes, não vou falar de novo. Já imaginou se não repetissem? Quanto os nossos filhos aprenderiam de seus pais? Então o apóstolo Paulo está agindo aqui até como um pai
a gente poderia dizer, um pai espiritual repetindo. Então, quando você vai na sua igreja, o seu pastor está de novo pregando sobre aquele assunto, é por amor a você que ele repete. Quando você de novo vai estudar o Pai Nosso, vai estudar os mandamentos, é para nunca esquecer. Então repita até para você mesmo. Leia textos bíblicos que você já leu, leia a Bíblia diversas vezes. Se você tem habilidade em idiomas diferentes, talvez para aprender outras formas de falar o mesmo texto bíblico, mas repita aquilo que é bom. O que não presta dessa vida normal e geral que a gente vive, isso sim, esquece, não repita. Mas da palavra de Deus, nunca é demais repetir. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Aqui ele está falando da circuncisão e da insistência dos judeus em circuncidar a todos. Nós não vamos tratar disso, seria muito assunto para a gente tratar aqui, explicar e falar um monte de coisa da circuncisão, mas você acha bons estudos na Igreja Luterana sobre circuncisão. Então só vou passar por isso. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias como a circuncisão. Para que você vai na igreja? Vamos trazer para nós aqui. Por que é que você vai à igreja? É porque você acha que lá na igreja você tem salvação? Olha, lá na igreja, se você estiver indo numa igreja luterana, eu posso falar daquilo que eu conheço, então se você estiver indo numa igreja luterana, lá você vai encontrar alguém apontando para a salvação, então certamente você vai encontrar o caminho da salvação. Mas se você acha que a sua obra, o seu fato de ir à igreja te torna mais salvo, aí é só uma cerimônia que você vai cumprir como os judeus cumpriam a circuncisão, nessa ocasião aqui que o apóstolo Paulo está destacando. Então as cerimônias, o ir ao culto, isso é tudo muito importante, mas são importantes porque nos levam a Cristo, a palavra de Deus, ao convívio e à comunhão com os irmãos. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, conforme manda a lei, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Ele buscava cada letra da lei para cumprir. E era tão fanático que persegui a igreja. Então a palavra de Deus não pode nos levar ao fanatismo. Ela tem que nos levar à fé em Cristo. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar em nada. E tem muita gente por aí hoje em dia que acha assim, eu estou cumprindo isso, cumprindo aquilo outro, Deus me salvará por isso. A pessoa está colocando a sua confiança em si mesma, no seu cumprimento da lei e não mais em Jesus Cristo. Então essa pessoa não está no caminho da salvação, porque não é pela lei que somos salvos, como segue. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo, e aqui uma chave importante é esse tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Se você comparar qualquer coisa com ter a salvação em Cristo, tudo vale menos, ou tudo vale nada, porque a salvação em Cristo é muito melhor, muito maior e é o nosso objetivo final. Então, se num domingo de manhã tem culto e você prefere um soninho a mais, assistir um esporte, fazer um churrasco com a família, isso tudo em si é muito legal, mas se está te tirando do convívio com Cristo, é coisa de Satanás na sua família, na sua casa, na sua vida. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito.
Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Nesse período que a gente fala tanto de morte e vida, nos últimos quase 2 anos agora, é muito importante saber essa certeza da ressurreição que nós cristãos luteranos temos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, que eu já fiquei perfeito, mas continuo a correr. E aqui uma dica importante para nós, a gente pode achar assim, e pode ir para o outro lado nessa questão da fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo, eu já estou salvo, eu já consegui tudo que eu quero, então eu não preciso nem fazer nada mais. Aí a gente se afasta das boas obras que também são desejo de Deus, não para nossa salvação, mas eu diria por causa da nossa salvação. Nós já fomos salvos pelo sangue de Cristo, então por isso nós vamos agir em nome dele nesse mundo, sem orgulho, mas confiando unicamente em Cristo. Continua ali para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Isso aqui costuma ser um entrave muito grande na vida do cristão. Muitos cristãos que se chegam para Jesus, que entram para a igreja, olham para a sua vida e seus pecados cometidos antes e ficam se apegando a eles como se Deus não pudesse perdoar. Se eu fiz uma coisa ruim ontem que precisa ser corrigida, que eu corrija, que eu peça perdão a quem eu ofendi, que eu peça perdão a Deus, que eu faça o ressarcimento se isso for necessário, e depois deixa para trás. Se o Senhor já perdoou, por que a gente não confia nesse perdão de Deus em nós? Esqueço aquilo que fica para trás, esqueço a minha vida de pecado longe de Cristo e agora sigo em direção do prêmio da vitória eterna. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória que nem fomos nós que conquistamos, mas o próprio Salvador Jesus Cristo conquistou para nós. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Seria muito bom se na igreja todo mundo entendesse, cresce na palavra de Deus de forma igual e fosse espiritualmente maduro, mas às vezes muitos não são, e isso não tem muito a ver com a idade, embora possa ter, nem sempre tem a ver com a idade, a maturidade espiritual. Tem a ver com o contato com a palavra de Deus, com crescer nessa palavra de Deus e com o Espírito Santo agindo na nossa vida. Mas se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras. Às vezes a gente se angustia, esse meu irmão não crê nisso, esse meu irmão está afastado, o que eu faço, o que eu posso fazer? Olha, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode falar de Jesus para ele, pode testemunhar, pode convidar para a igreja, pode fazer um estudo bíblico na casa, pode fazer um monte de coisas. Mas crer por ele a gente não pode. Isso é obra do Espírito Santo nas pessoas. Isso é obra do Espírito Santo em você também. Então, Deus vai tornar as coisas claras para essas pessoas e para você também, se hoje há algo que você não entende. Se você não entende, conversa com Deus, se coloque humildemente em oração diante dele e fale com ele dizendo: meu Deus, eu quero ter mais fé, eu quero estar mais na tua presença, mas eu não estou conseguindo, me leva. E daí quando os convites vierem, porque virão, irmãos virão te chamar para ir para a igreja, o seu pastor vai falar com você para você ir mais na igreja, estudar a palavra de Deus, quando esses convites vierem, e mesmo que não venham, a sua consciência está te falando que está faltando algo, aceite os convites.
esteja na presença de Deus. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E aqui tem algo que o apóstolo Paulo faz e que a gente tem dificuldade. Bastante, inclusive. A gente acha que é orgulho, ufanismo, a gente acha que a pessoa está se mostrando. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, sejam meus imitadores, é porque ele tem certeza que a vida que ele está vivendo em Cristo deve ser a vida imitada por todos. Então não tem problema nenhum ele dizer, sejam meus imitadores, mas parece que só fica bonito a gente dizer isso na hora do velório. Morreu uma pessoa que era conhecido como ser um grande cristão, digamos assim, e daí de repente a gente fala assim, imitem os passos da fé que esta pessoa teve. Mas qual problema teria da gente falar em vida, se a gente está em Cristo, se a gente vive de fato na palavra de Deus, se a gente é fiel, se a gente procura seguir a palavra de Deus? Qual o problema que tem você dizer para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o seu padrinho, para o seu afilhado, até para o seu pastor talvez, seja meu imitador no estudo da palavra de Deus? Não tem problema nenhum. Dê o exemplo. Ensina-se mais pelo exemplo, muito mais do que mandar os filhos para a igreja, ir na frente deles para a igreja. Então, ensinem pelo exemplo. Se vocês vivem de fato a fé em Jesus Cristo, falem com os outros, sejam meus imitadores. Agora, isso precisa ser verdadeiro, não pode ser uma coisa falsa. Deixa eu voltar aqui para pegar o versículo pelo meio. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Ele não fala só dele, para deixar isso claro. Ele fala também dos outros que estão vivendo no exemplo dele e de Cristo. Já disse isso muitas vezes e agora repito, e eu grifei ainda mais essa palavra chorando. O apóstolo Paulo está triste. O apóstolo Paulo está cabisbaixo, preocupado. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Daí não é para imitar mesmo. Aí não é para ser imitadores dessas pessoas. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Não sei se vocês veem, acho que é mais no TikTok, tem também no Helms, acho que é do Instagram, não sei nem como é que fala, não olho aquilo. Mas o TikTok, eu estou até publicando mensagens nele, porque é uma nova plataforma em que muitas pessoas estão acessando. Bilhões de pessoas instalaram o aplicativo no ano passado. Então, a gente precisa estar ali também. Mas tem muita porcaria ali. Tem muitas mulheres se mostrando como objetos sem valor, na verdade. Porque quem se oferece dessa forma que muitas fazem ali, não tem valor. Não sei se por desejos de serem reconhecidas, por desejo de fama, por dinheiro, não sei, não quero nem tentar entender. Mas elas estão indo contra aquilo que as mulheres sempre lutaram, de ser reconhecidas de outras formas. E deixam-se levar pelos desejos do corpo, pelos desejos do pecado. Não é só ali, não são só mulheres, para ficar bem claro. Quantos à nossa volta estão deixando-se vencer pelos desejos do corpo e aí se entregam à prostituição, se entregam à embriaguez, se entregam aos roubos para poder ter um pouco mais de status financeiro, e aí vão crescendo corrupção, vai crescendo pecado e tudo mais. Esses não precisam ser imitados, esses têm que ser esquecidos, e se forem apontados é para dizer não faça assim. Eles têm orgulho daquilo que devia ser vergonha para eles. E é esse o momento que a gente está vivendo. A gente vê nas telas do nosso celular pessoas fazendo coisas que deveriam envergonhá-las e elas estão ali fazendo com orgulho, sendo aplaudidas por outra multidão de gente que não dá valor nenhum àquela pessoa que olhou ali por 15 segundos, 60 segundos e já passou para a próxima, já passou para o outro vídeo e as pessoas estão ficando descartáveis porque não se dão valor. Se a pessoa não se dá valor, ela se torna descartável. Então eles têm orgulho do pecado.
Vamos nos orgulhar em Cristo Jesus, nos orgulhar daquele que nos dá a salvação eterna. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Nós esperamos em Cristo Jesus, continuamos esperando ainda hoje, e você continue esperando sempre em Cristo, o Salvador Jesus, que se apresenta aqui de forma tão breve como aquele que nos dá a esperança da vida eterna, apresentado, na verdade, pelas palavras do apóstolo Paulo. Mas como a Bíblia é inspirada por Deus, é também a palavra de Cristo que nós vemos nesse momento. Que Deus te abençoe para que você possa ser imitado, para que você imite a Cristo, imite o apóstolo Paulo e as pessoas possam imitar aquilo que você faz na vida cristã. Fique em paz, na paz de Cristo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.